Afinal de contas, o direito é uma ciência objetiva ou é só uma questão da opinião de quem julga? Essa pergunta é basicamente o ponto central da teoria da moldura de Hans Kelsen. Ele chegou a propor o que parecia ser uma ponte para uma justiça mais objetiva, mas, como a gente vai ver, talvez essa ponte tenha sido construída em um terreno bem instável. Essa pergunta é a base da confiança em qualquer sistema de justiça, não é mesmo? Se o direito for objetivo, a gente pode esperar decisões consistentes, previsíveis. Agora, se tudo se resume à opinião de uma pessoa, a justiça pode parecer algo totalmente arbitrário. E foi justamente a busca por uma saída desse dilema que motivou grandes pensadores como Kelsen. Então, bora desconstruir essa ideia. A gente vai começar entendendo a promessa, que era bem elegante, de Kelsen. Depois vamos agir um pouco como detetive, sabe? Procurando as rachaduras no argumento dele, vendo como a teoria lida com paradoxos, com o mito da neutralidade e com aquele problema de ter que escolher sem ter uma bússola. E no final, a gente avalia o que sobrou dessa teoria que foi, e ainda é, tão influente. Vamos mergulhar na promessa inicial. Imagina só a bagunça que pode ser a interpretação da lei. Juízes diferentes chegando a conclusões completamente opostas em casos muito parecidos. A teoria de Kelsen deveria ser a solução para isso, uma espécie de máquina bem projetada para trazer ordem a esse caos todo. Então, qual que é a grande sacada? Pensa assim, uma lei superior, como uma lei do Congresso, não diz qual é a única resposta certa. Na verdade, ela desenha uma caixa, uma moldura, em volta de um conjunto de decisões possíveis e válidas. A decisão de um juiz pode estar em qualquer ponto dentro dessa caixa. O objetivo era claro, limitar a arbitrariedade. Se a decisão está dentro da moldura, ela é legal. Simples assim. Mas é aí que está o pulo do gato. Na teoria, parece genial. Só que, na prática, é como um dos analistas da nossa fonte coloca. É como prometer uma ponte sólida para atravessar um rio, mas depois perceber que não conseguimos identificar exatamente onde a ponte começa e termina. É essa incerteza que começa a desmontar a teoria inteira. E o problema dessa ponte nos leva direto para a primeira grande rachadura na fundação da teoria de Kelsen, a própria linguagem. As leis não são escritas em código de computador, né? Elas são escritas com palavras. E palavras podem ser incrivelmente vagas. É aqui que a teoria começa a fazer água. Se uma lei diz que a pena é de 5 a 15 anos, a moldura é sólida, os limites são claros. Mas e quando a lei exige algo como comportamento decente? De repente, a moldura não é mais de aço, ela é feita de neblina. Onde exatamente começa e termina a decência? E essa área cinzenta é gigantesca. Tá, usar o uniforme corretamente, ok, provavelmente está dentro do comportamento decente. Mas e criticar alguém nas redes sociais? E um beijo num colega de trabalho? Ou ter visões políticas consideradas extremistas? A teoria simplesmente não nos dá as ferramentas para desenhar essas linhas, o que torna as bordas da moldura quase invisíveis. E esse problema da linguagem vaga nos joga num buraco lógico ainda mais fundo, um argumento totalmente circular que fica correndo atrás do próprio rabo. É um paradoxo. Olha só que armadilha! Para usar a moldura de Kelsen, você precisa saber onde estão as bordas dela, certo? Mas para achar as bordas, primeiro você tem que interpretar a lei. Ué, peraí. O objetivo da moldura não era justamente controlar a interpretação? A gente acaba andando em círculos, procurando um ponto de partida que na verdade não existe. Isso cria um efeito tipo aquelas bonecas russas, sabe? Uma dentro da outra. Para definir comportamento decente, talvez seja preciso definir profissionalismo. Mas para definir profissionalismo, você vai precisar definir respeito. Cada moldura precisa de outra moldura dentro dela, numa busca sem fim por uma base sólida que parece cada vez mais longe. E além dos problemas de lógica, tem uma falha ainda mais fundamental, que atinge o coração do projeto de Kelsen. Ele sonhava com uma teoria pura do direito, ou seja, livre de política, de moral, de valores pessoais. Só que, como a gente está prestes a ver, essa é uma missão praticamente impossível. Pensa bem, toda vez que um juiz interpreta uma lei, ele está fazendo uma escolha entre vários significados possíveis. E para fazer essa escolha, ele precisa de algum critério. E esse critério não surge do nada, ele é baseado em valores. O que é mais importante, o direito individual ou o bem coletivo, segurança ou liberdade? É impossível interpretar a lei sem tomar essas decisões que são, no fundo, baseadas em valores. Vamos pegar a palavra propriedade como exemplo. Se um juiz entende que ela é um direito absoluto, ele está se alinhando a um valor mais individualista. Se ele entende que ela pode ser limitada pelo interesse público, ele se alinha a um valor mais coletivista. As duas interpretações podem ser legais,
podem estar dentro da moldura, mas nenhuma delas é politicamente neutra. A lei está inevitavelmente amarrada na política. Tudo isso nos leva à crítica mais prática e talvez a mais devastadora de todas. Mesmo que a gente conseguisse definir a tal da moldura, a teoria de Kelsen nos deixaria com um monte de opções válidas, mas sem nenhuma bússola para dizer qual delas escolher. É aqui que a teoria deixa quem julga totalmente à deriva. A lei diz que a pena pode ser de 5, 8 ou 12 anos. Todas essas opções são, tecnicamente, legais. Kelsen diria: ótimo, escolha qualquer uma, você está dentro da moldura. Mas a teoria não dá nenhuma razão do porquê 8 anos seria mais justo que 12, ou 5 mais apropriado que 8. A conclusão é a seguinte: a moldura de Kelsen consegue dizer se uma decisão é válida, ou seja, se ela está dentro dos limites da lei, mas ela fica completamente em silêncio sobre as perguntas que realmente importam. A decisão é justa? É proporcional? A teoria não oferece nenhuma base para justificar racionalmente por que uma escolha é melhor que a outra. Kelsen estava certo em uma coisa: juízes têm sim um poder de escolha, mas ao dar essa liberdade toda sem nenhum princípio para guiar a decisão, sua teoria acaba criando um vácuo perigoso. E o que preenche esse vácuo? Pois é, vieses inconscientes, opiniões políticas pessoais, e isso não é exatamente a base para uma justiça consistente. Então, depois de apontar todas essas falhas, a gente deveria simplesmente jogar a teoria de Kelsen fora? Não, calma lá. O legado dele é bem mais complicado. É, na verdade, uma espécie de fracasso brilhante, e entender isso é fundamental para compreender o direito hoje em dia. No fim das contas, o legado de Kelsen é um paradoxo. Ele nos deu uma ferramenta para pensar sobre a validade das leis e como controlar o poder dos juízes. Mas essa mesma ferramenta acabou revelando os seus próprios limites. As bordas são confusas, ela nunca pode ser de fato neutra e não nos ajuda a fazer as escolhas que são difíceis, mas justas. E talvez essa seja a maior contribuição de Kelsen, por mais irônico que pareça. Ao tentar construir um sistema perfeito e, no fim, falhar, ele mostrou exatamente onde estão as falhas inevitáveis do próprio direito. Entender por que a teoria dele não funciona perfeitamente nos dá uma compreensão muito mais profunda e realista do que a lei realmente é. O que nos leva a uma última pergunta, para a gente ficar pensando. Se até a teoria mais rigorosa e bem intencionada tem seus limites e não consegue nos dar todas as respostas, então, do que depende, em última análise, a verdadeira justiça?